meu trabalho, se você tira luz e sombra, ele é pop, ele é arte pop. Daria para fazer silcado, assim, um monte de coisa. Eu nunca fiz um chapadão, né? A arte pop não tem luz e sombra, né? Quando eu coloco daí a luz e a sombra, ele vira um 3D. Então eu apelidei a minha arte de 3D pop. Salve, povo! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Hoje a gente está com artista plástico. Posso chamar de artista plástico, Paulo? Pode, sim. Legal, então é artista plástico Paulo Lara. É Lara, né? Tá certinho o nome? Isso. Ah, beleza. E a gente tá aqui com o Cláudio Pedro. Opa, salve. Beleza? E a gente já vai falar da tua arte, inclusive como que eu conheci tua arte, eu quero contar. Mas antes eu vou falar do nosso patrocinador, que é a HTM VET. A HTM Eletrônica está no mercado há mais de 25 anos, desenvolvendo e fabricando equipamentos com alta tecnologia, design exclusivo e garantia de resultados. Hoje a HTM Eletrônica é líder em inovação, resultados e segurança. E assim como a sua origem, que é a HTM VET tem como compromisso oferecer ao mercado os melhores e mais eficazes produtos, integrando o conhecimento científico à praticidade. Então vale a pena vocês conhecerem os equipamentos da HTM VET. E como é que você faz para conhecer e ter desconto? Você entra na página do Ibra, lá na página do Ibra, ibravet.com.br, você clica no banner da HTM VET e você já vai direto para o desconto, para a página com os descontos para comprar os equipamentos. Você que faz fisioterapia veterinária, não deixe de conhecer os equipamentos. E antes de começar a conversar com o Paulo, eu quero pedir uma coisa para vocês. O Peteleco no Positivo, que é super importante para a gente. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, ativa todas as notificações, dá o Peteleco no Positivo e já se prepara para compartilhar, que vocês vão conhecer a arte dele. Eu vi de perto, é muito, muito legal. E por isso até que eu convidei ele para estar aqui no nosso podcast. Eu queria começar só contando, Paulo, que eu estava lá no museu. Como é que é o nome do museu? É museu... Fama Museu. É Fama Museu, né? Eu estava lá e eu já estava indo embora. Eu estava já cansado, tudo assim, aí não tinha visto o teu estúdio. Eu estava indo embora, aí minha filha falou, mas tem mais um para ver. Ai meu Deus, eu vou ter que ver mais um, eu quero ir embora. Na hora que eu entrei, que eu vi aquele quadro que você estava pintando da ponte, qual que é a ponte que você estava pintando? A ponte do Brooklyn. Do Brooklyn, né? Na hora que eu vi, aí saiu o cansaço. Eu falei, não, eu tenho que conhecer melhor, porque é muito, muito bacana o estilo que você pinta, né? E eu queria que você contasse pra gente, primeiro, como que você começou a fazer, como é que você começou a pintar, como que você se tornou um artista plástico. Tá, bom, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em participar desse podcast. Obrigado ao Sidney e ao Cláudio também pelo convite, muito bacana. E é sempre bom quando a gente participa de um projeto assim, porque ajuda a divulgar mais ainda a arte brasileira, né? Bom, o meu início, eu sempre pintei desde criança, né? E quando eu mudei para Itu, eu me aperfeiçoei mais ainda nas pinturas, mas eu pintava só tela. Aí, a partir de 1992, mais ou menos 93, eu comecei a fazer murais, só que eram murais fotográficos, que eu tinha muita habilidade para fazer esse tipo de trabalho. Então, só que eu queria um pouco mais alguma coisa, um plus ali, aí eu fui fazer faculdade de arquitetura, que foi uma coisa muito bacana para mim. Então, me formei arquiteto, montei meu escritório no ano de 2000 e comecei a trabalhar como arquiteto. Só que nos fundos do meu escritório tinha um ateliê, que eu gostava muito de pintar, então eu falei, não, vou continuar pintando, porque é um hobby, né? Mas eu vendia todas as obras que eu produzia lá nos fundos, eu pintava e vendia, eu falava, caramba, meu, que louco, né? E eu colocava quadro na parede para decorar o escritório e vendia tudo. Até que em 2004, minha filha pediu para eu fazer um desenho, para ela colorir, que não fosse tão realista quanto as minhas obras, para que as pessoas não julgassem como torto ou errado e tal.
E aí eu fiz esse desenho todo tortinho assim, e todo mundo gostou. Eu comecei a fazer, né? Eu tive que aprender a desenhar torto, isso que foi engraçado, porque até aquele momento o meu cérebro era condicionado a desenhar tudo perfeitamente correto. E aí, logo 2 anos depois, eu já participei saí numa revista francesa, em 2006. E aí eu já assustei um pouco, né? Em 2007 já ganhei um prêmio. Então, assim, para um trabalho de artes no Brasil, um artista plástico ganhar um prêmio com um trabalho em 3 anos que ele acabou de criar é uma coisa muito rara, raríssima acontecer isso. Aí, a partir disso, eu comecei a explorar mais ainda o meu trabalho, ganhar mais prêmios, até que em 2009 eu decidi viver só de artes plásticas. Entendi. Qual foi o prêmio que você ganhou? Hum, eu ganhei mais de 21 prêmios. Ah, é? Tem vários. Aham. Mais de 21. E quais são esses prêmios? Então Porque tem. assim, eu não entendo de prêmio de arte, né? Então, quais são esses prêmios? O que eles significam? Tá, normalmente, quando você participa de um salão, você é selecionado para participar de salão de artes. Então, tem muita gente que faz exposições e tem muita gente que faz exposições no mundo inteiro, mas você paga para entrar. Então, tem gente que já expôs em Dubai, em Milão, mas são exposições pagas. Então, se você tem dinheiro para pagar, você entra. Agora, os salões não, é igual Bienal, você é convidado para participar. Então, artistas que participam de bienais e de salões de artes contemporânea ou acadêmica, nacional ou internacional, então são selecionados. Por exemplo, em São Paulo teve o segundo e o terceiro salão de outono da América Latina. Só para você ter uma ideia de como funciona, foram mais de 3.000 artistas plásticos de 25 países diferentes e selecionados apenas 120 artistas. Então, o fato de você ser selecionado num salão desse já é um prêmio, né? Porque de 3.000, só 120 que ficam, então já é um prêmio. Aí dentro do salão tem as categorias separadas, tem aquarela, pintura, escultura, e aí dentro de cada categoria tem medalha de ouro, prata, bronze e menção honrosa. Entendi. E o estilo que você pinta, eu chamei de cartoon. Qual que é o estilo que você pinta? É figurativo contemporâneo. Ah, é? É o nome mais bonito que cartoon. Porque pra mim é um estilo meio cartoon, alguma coisa assim. Eu achei super, super interessante, não, mas né? eu tenho uma influência gigantesca de cartoon, de HQ e de animação também, que eu gosto muito, né? Entendi. E é uma distorção da realidade, o meu. Não chega a ser surreal. Às vezes o pessoal acha que é surreal, mas não é. É uma distorção só da realidade. Mas é uma distorção que você tem um fundo da arquitetura. Então, é uma distorção... É distorção, mas dentro de um... De um limite. De um limite, de um padrão. Tem uma angulação da arquitetura, tem... Não é isso, mais ou menos? Não é tão abstrato. Não é? Eu acho que ajudou muito a arquitetura, né? Não, foi fundamental, eu acho. Acho que talvez se eu tivesse feito outra faculdade não teria a influência, talvez eu nem chegasse nesse desenho, mas a arquitetura foi fundamental nesse caso, porque algumas obras, inclusive algumas obras premiadas que eu tive, eu uso elementos arquitetônicos... De proporção, por exemplo, tipo, né? Da proporção, né? Sim, né? A proporção e a desproporção também. Sim. Então, por exemplo, coisas pequenas eu faço grandes, coisas grandes eu faço pequenas, coisas que estão na frente eu jogo para trás, coisas que estão atrás eu jogo na frente, eu faço essa brincadeira com o pé da mesa, uma chaleira gigante em cima do fogão, ou seja, mas tudo dentro de uma coisa bonita, é gostoso de ver, né? É colorido, é bem... Você não tem nenhum aí que você consegue pegar na mão agora para mostrar pra gente? Depois eu vou pedir para você mandar fotos pra gente ir colocando, né, pro pessoal ver.
Eu tenho um aqui, que eu deixei meu separadinho aqui. Não sei se vai dar para ver. É uma miniatura, mas vamos ver se vai dar para... Dá para ver, dá para ver. Sim. Dá para ver. É nesse estilo mesmo. Tinha uns grandes que ele faz. Olha que legal. Fantástico. Muito bacana. O pinguinzinho sentado no ponteiro do relógio ali. Aí essa ideia vem na tua cabeça assim, você vê o desenho ou você, conforme você começa a desenhar, você tem a ideia? Você vai modificando enquanto você está desenhando ou já está na tua cabeça? Às vezes vem a ideia, num clique vem a ideia, daí eu começo a desenhar. Mas o desenho, ele sofre alterações no decorrer do processo de criação até a finalização. Por exemplo, eu ganhei uma das obras mais importantes que eu ganhei, foram 2 obras premiadas, a Bike no Ibirapuera, que eu morei 1 ano em São Paulo, então eu andava muito de bike ali, e morei pertinho do Ibirapuera, então toda semana eu pedalava lá. E a outra foi a Catedral da Sé. A Catedral da Sé, eu fiz 5 desenhos antes de chegar no último final. Então, às vezes, no primeiro desenho que eu faço, já dá certa ideia. Às vezes eu vou mudando, porque tem um limite essa distorção. Ela não pode ultrapassar, eu não sei nem como chamar isso, sabe? Mas senão eu começo a entrar no cubismo já, que nem o Picasso. Ele distorceu tanto que você nem enxerga mais o objeto que ele queria falar que era aquilo, né? Era muito louco. Então, se eu distorço muito, fica um negócio meio confuso, daí não fica legal. É interessante, porque, assim, você está falando com um cara que não sabe desenhar nada, tá? Eu tenho a maior dificuldade em desenho. Mas eu falo, assim, até uma vez eu estava falando, minha filha, que você conheceu aí, eu estava falando para ela, para mim, arte é aquilo que eu não consigo fazer. Se eu conseguir fazer, já deixou de ser arte. Então, por exemplo, pintar um quadrado vermelho no fundo amarelo, eu sei fazer. Então, para mim, não é arte. Agora, desenhar como você desenha, fazer o que você faz, ou outros, por exemplo, Salvador Dalí, jamais eu vou conseguir fazer uma coisa daquela, né? Então, para mim, aquilo é arte, né? E eu queria saber, assim, como eu não sei fazer, eu queria saber como é que você faz. Você desenha a lápis primeiro na tela? O que você faz para poder desenhar? Ou num papel primeiro, lápis, faz o esboço? Não, o meu processo criativo é todo com grafite, papel e lápis. Tem muita gente que acha que eu uso computador para fazer a distorção, né? Mas eu não uso computador, é tudo na mão mesmo. Então eu vou desenhando, lápis e papel. Aí às vezes eu faço o primeiro desenho, não ficou legal, eu faço de novo, eu mudo algumas coisas, eu mudo objetos de lugar, eu mudo a perspectiva, porque como eu trabalho com multiperspectivas, às vezes harmonicamente não fica bacana, então eu tenho que mudar algumas coisas. Por exemplo, as minhas nuvens, você lembra? Eu faço elas assim, 20 graus. Sim. Eu mantenho esse ângulo, 20 graus. E sempre desse lado. Mas, às vezes, o desenho me força a fazer a nuvem do outro lado. É raro, são raras as obras que eu tenho com a nuvem, né, nesse sentido. Entendeu? Mas é tudo no papel. Seja uma tela, seja um mural, seja uma ilustração digital, qualquer tipo de trabalho meu, ou um rótulo de bebida, ou um rótulo de uma caixa de brinquedo, que eu já fiz, uma capa de livro, todo o meu processo criativo é no lápis e papel. Depois aí eu vou vendo os recursos para chegar no objetivo final, dependendo do que é a obra. Então, você comentou que começou lá no ano 2000, 2004, né? 2006, não é isso? É 2004 esse desenho. E aí você começa primeiro com o desenho e depois vai para a pintura. Você tem um desenho e pinta ele, ou você já começa fazendo o desenho e pintando o teu desenho? Como é que é esse processo de aprendizado, de se encontrar dentro da artes plásticas? Legal, gostei da pergunta, muito boa. Foi muito interessante. Primeiro vem o desenho. Tá. Né? Eu não penso em cor, nada, só o desenho. Como é que eu poderia dizer? Na combinação, né, de elementos.
E como eu trabalho muito luz e sombra, então eu sempre penso, isso é uma coisa que eu penso antes de ir para a tela, que lado que vem a luz, de onde vem a luz, tem uma janela, não tem, ou às vezes até onde esse quadro vai ficar, às vezes eu vou na casa do cliente e vejo se tem uma porta, se tem uma janela, que vai ter uma luz mais intensa na obra, então eu faço a luz vindo do lado que tem essa luz mais intensa, para intensificar esse 3D que eu gosto de fazer. Mas o processo todo mesmo é no papel. Tanto é que eu tenho guardado o primeiro desenho que eu fiz, o primeiro desenho, que eu chamo de o primeiro pop, eu chamo. Porque o meu trabalho, se você tira luz e sombra, ele é pop, ele é arte pop. Daria para fazer silcado, assim, um monte de coisa. Eu nunca fiz um chapadão, né? A arte pop não tem luz e sombra, né? Quando eu coloco daí a luz e a sombra, ele vira um 3D. Então eu apelidei a minha arte de 3D pop. Mas é tudo no papel. Então eu tenho praticamente 99% das minhas obras, os desenhos guardados. Eu nunca desenho direto na tela, é muito raro eu desenhar direto na tela. Normalmente eu desenho no papel, aí eu passo a limpo com uma caneta fina, como se fosse aquelas canetas antigas de nanquim. Aí eu fotografo, imprimo numa transparência e projeto o desenho pronto. Então, se a obra tem 2 metros de base por 1 de altura, eu faço o desenho na escala já menor, só que na escala. Ou se ele tem 1 por 1, eu também vou fazer quadradão já na escala também. Então, eu sempre mantenho a escala de onde ele vai. Ou um mural, por exemplo. Eu fiz um mural esses dias de 20 de base por 6 de altura. Então, o desenho todo eu fiz na escala já. Daí eu imprimo nas transparências, vou projetando e vou desenhando. E você já sabe as cores que você vai usar quando você faz no grafite ali? Já está na tua cabeça ou isso muda já. No decorrer do quadro? Muda, às vezes muda. Normalmente, por exemplo, tem um elemento que eu faço, por exemplo, tem um quadro que eu fiz recentemente chamado Janela para o Céu, que é um bule amarelo. Eu queria fazer o bule amarelo, então eu fiz o desenho todo e pintei o bule de amarelo. Depois eu fui fazendo as outras cores. Ah, entendi. E que tipo de tinta que você usa? Porque é uma tinta mais... É aquarela? O que é que você usa para pintar? É tinta acrílica. É uma tinta acrílica nacional. Eu comecei a usar essa tinta da True Colors. É uma fábrica brasileira. Uhum. E eles estão agora em Itupeva. E ele foi aprimorando essa tinta. Ela é muito boa. E uma das coisas, tem gente que não, tem artista que não gosta, que vê como desvantagem, é a transparência da tinta acrílica, né? Para mim, é uma vantagem. Então, as obras que você viu lá, Sidney, na minha galeria, de ateliê, né? Elas tinham uma camada de verniz acrílico, que eu aplico 3 camadas de verniz por cima. Então, você não consegue enxergar direito a finalização da obra, porque o verniz, ele uniformiza a obra num todo, né? Tem gente que acha até que nem é pintado. Tem gente que acha que eu falo, mas isso aqui é impresso? Eu falei, não, isso é pintado mesmo, né? Porque é uma obra que ela até... Eu faço um convite aqui para o Cláudio, quando ele quiser ir lá conhecer o ateliê, né? Se a gente podia combinar de fazer uns videozinhos lá juntos. Ah, fica legal, é bem legal. Para você ver de perto como que é, a obra é muito bacana. E então, assim, tem gente que não sabe como é o processo. Agora está sendo legal porque eu estou pintando lá, né? Então as pessoas vêm eu pintar lá e volta depois para ver. Essa da ponte eu terminei, ficou um negócio incrível. E agora eu estou fazendo 2 painéis grandes, de 2,20 metros, vai dar 2,20 por 3,5, mais ou menos. São 2 obras grandes que vai para o novo hotel aqui de Itu. Então você vê no processo eu pintar ali, o pessoal começa a olhar assim o fundo, tudo meio manchado, fala assim, nossa, parece que não vai dar certo. O Paulo aqui não está acertando aí, está tudo meio esquisito, tudo meio manchado. Mas quando eu termino a obra e aplico o verniz, realmente surpreende.
Até a mim, às vezes, surpreende, né? Porque eu perguntei isso, Paulo, porque assim, na escola a gente é obrigado a comprar tinta acrílica, fazer na aula de artes, né, quando é criança. E fica uma coisa grossa. E eu vi que realmente o teu parece impresso. Você olha assim, parece que foi impresso, né? E não tem aquelas camadas mais grossas tal. Então é uma diluição que você faz? Você tem que diluir bastante? Como é que você faz? Não, a tinta vem pronta. Eu uso da bisnaga direto. Ah, é? Inclusive, no começo, eu fui muito criticado porque tem muita gente que mistura as cores, né? E eu uso muita cor pura. Eu não gosto muito de ficar fazendo cor, porque depois você não consegue fazer de novo a mesma cor. Até consegue fazer, mas para chegar exatamente, perfeitamente, 100% na cor que você fez, é mais difícil. Então, eu uso muita cor pura. E o pessoal me criticava muito por causa disso, né? Mas para mim é praticidade. Então, por exemplo, o céu azul, eu uso um azul que é sempre o céu que eu faço. Então, já está pronto esse céu, essa cor de azul. E aí, mas a tinta já vem pronta, ela é pronta para uso. Provavelmente essa tinta que você deve ter usado e que usa nas escolas são de outras marcas, elas são muito diferentes da que eu uso. Uhum. Elas são mais, parece mais, não sei, meio empelotado, emborrachado. Uma pastinha, Uma pasta. né? Uma pasta. Parece uma pasta. É meio pastoso. Isso. Isso, ela não tem uma fluidez, Uhum. ela não tem uma viscosidade, né? A gente chama de viscosidade, que você vai pintando, ela vai andando assim, a tinta vai se dissolvendo ali. E uma coisa legal é que a tinta acrílica, ela tem uma ancoragem, que a gente fala que é um negócio que ela penetra no tecido, ela atinge o tecido. Então a durabilidade é muito maior do que outras tintas. Principalmente essa que eu uso. Isso eu ia perguntar. Um mural desse tem uma manutenção? Não, nenhuma, zero. Você só vai limpar ele se ele ficar num lugar, por exemplo, numa rua, numa avenida movimentada, você só vai passar um pano, mas é zero. Mas eu digo, daqui 20 anos ele está lá. 15, eu tenho um mural de 20 anos, intactos, perfeitos. Agora, quando o problema é interno, por exemplo, a umidade da parede, aí sim, aí tem que ir lá, já aconteceu de eu fazer um mural, tá pronto o mural, o cara entrou com uma tomada na parede, aí arrebentou tudo, eu tive que ir lá para arrumar, mas não por conta do material, porque o material que eu uso, na tela eu uso tinta acrílica e nas paredes eu uso esmalte à base de água. Esse esmalte à base de água, a durabilidade dele é muito maior do que de um spray, por exemplo. Quando o pessoal trabalha no grafite, você vai 2 anos depois, o mural já está começando a perder as cores e tal. Vai desbotando, né? Porque a camada de tinta do spray é muito fina, dependendo do que você está fazendo. No meu caso, não. Eu aplico com rolo ou com trincha ou com pincel. Então, é uma camada muito maior de tinta. Isso dá mais durabilidade ainda ao mural, mais resistência e as cores duram mais também. Engraçado que tem mural que parece que quando bate sol nele fica mais bonito ainda. E depois, para finalizar, eu aplico uma resina acrílica por cima. Então, porque a minha dúvida era essa também, porque assim, você vai num museu, você não pode tirar foto com flash, porque a própria luz já acaba desbotando, né, a imagem. Então, a tinta que você usa, ela com luz, ela não desbota, ela não vai perdendo a cor. Isso é interessante, porque senão fica feio o quadro, né, depois de um tempo. Mas tem algum mural externo teu que a gente possa lembrar assim? Para eu mostrar aqui? Não, que você pudesse falar, eu tenho um mural em tal rua, em tal lugar, em tal prédio. No Mackenzie. Eu não sei se... Eu sei que eu fiz várias coisas no Mackenzie, lá em volta, né, na Consolação. Foi o maior, mas ele foi pichado, infelizmente. Tá. Depois eu fiz na Maria Antônia, ali tem ainda o da Maria Antônia, eu sei que tá lá. Porque tem uma menina aqui que é filha de um amigo meu, ela estuda no Mackenzie, ela falou que viu lá no Instituto de Idiomas, no Mackenzie, na Maria Antônia. Em frente àquele sorro ali, assim.
Aí dá para ver. É no muro na Maria Antônia, do lado de fora, você está falando? Muro externo. Muro externo. Isso, do lado de Eu fora. vou olhar. Eu vou olhar também, fiquei curioso. Qual que é o tema? Só tem o teu ou tem vários? Foi a palavra falar em vários idiomas diferentes. Acho que são 5 idiomas. É inglês, espanhol, alemão, italiano e francês. Bacana. E para cada palavra, que seria falar, então, hablar, speak e as outras, né, línguas, eu tinha um elemento do país de origem. Tá. Então ficou muito legal esse mural, ficou muito bacana. Depois no mural grande, eu não sei se está lá ainda, mas eles estavam pintando por cima de novo, né? Eu fui o único artista que pintou o Mackenzie em 140 anos. Eu pintei bastante coisa para o Mackenzie. Tem outro também, no Alphaville, que fica na entrada, não a entrada principal, a entrada pelos fundos do Colégio Mackenzie. É uma espécie de parquinho de crianças assim, então tá lá ainda, eu sei, porque um mês atrás passou uma família lá e viu e me falou. E também o Mackenzie de Campinas, são 5 por andar, 1 por andar, são 5 andares. Até hoje ainda os murais estão lá intactos, perfeitos, em ótimas condições. Aí até tem gente que filma, que fotografa, que faz selfie, eu vejo algumas E assinado por você. Tem a tua assinatura. Por mim, todos. Bacana. A minha assinatura, Paulo Lara, tá lá. Fantástico. Criação, tudo minha, né? Então, os murais são 100% autênticos. Todos eles eu que crio. Às vezes o cliente nem sabe direito, né? Eu me inspiro muito naquela frase do Steve Jobs, quando eu vou fazer um mural, que as pessoas não sabem o que elas querem até você mostrar para elas. Essa frase é boa. E você gosta de fazer mural? Eu adoro fazer mural. Que legal. Eu vou fazer agora semana que vem eu vou pintar uma quadra de tênis em Sorocaba. Que bacana. Legal. Legal. E eu terminei um agora. Eu não sei se dá para inserir imagem depois ou não. Dá sim. Você manda pro Duca e ele insere. Uhum. Eu vou mandar umas imagens para você. Isso. Então, inclusive, esse que eu fiz de 20 por 6 é muito bonito. E normalmente eu trabalho sozinho, né? Aqui em Itu, minha esposa me ajuda também. Ela vai, né? Um beijo, amor. E ela me ajuda, aí vai lá e vai preenchendo. Porque o meu desenho, ele tem uma coisa interessante. Até o pessoal brincou, eu estava fazendo um mural na fábrica lá. E era no refeitório, o pessoal já estava almoçando, aí eles brincaram assim, nossa, parece um Bob Goods de Itu. Porque era gigante, e o primeiro eu preencho com cores chapadas, né? Tudo chapado. Então, o verde é verde, amarelo é amarelo, azul é azul. Aí depois eu começo a fazer os efeitos de luz e sombra. Daí que vem a transformação, que é um negócio, daí todo mundo fala, uau, realmente é impactante, é muito bonito esse mural aí. E nesse mural, depois que termina, tem algum acabamento? Você falou de um verniz. No mural não tem verniz, então? Tem verniz. Que é o que protege, então, né? E isso, mesmo interno, eu aplico verniz. Porque às vezes a pessoa pode derrubar alguma coisa, tá tomando lá, tropeça, cai um refrigerante, sei lá, ou a sujeira mesmo do dia a dia, o pó, né? Sim. Então, e aí esse verniz, no começo, até o mural do Mackenzie, quando sofreram algumas pichações, eu fui lá limpar com um solvente. O verniz ele é tão bom que você pode passar o solvente em cima da pichação que sai. Só que depois ficou incontrolável, daí não deu, mas eles picharam tudo mesmo, daí eles desistiram de limpar. Tristeza, né? É muito triste. Você sabe que eu tive em Berlim e tem um mural, acho que é o maior mural do mundo, você já ouviu falar desse? É onde era o Muro de Berlim. Ah, tá. E tem um muro, Sidney, acho que são 1.800 metros, 1,8 km, cheio de painéis. Quase 2 quilômetros. E várias pessoas foram convidadas para fazer. E tem aquele beijo do Brezhnev, lembra? É um quadro famoso esse do Brezhnev, né? E tá lá, tem bastante, mas tem muitos que já foram pichados.
É demais, Uma pena, né? É uma pena, estraga. O do Brezhnev não, o Brezhnev está preservado. Mas tem alguns que foram perdidos. É uma pena, pichação para mim. E eles convidaram pessoas assim do mundo tinha... todo para deixar uma marca, né? E tem muitos que tem. Eu fotografei alguns, né? Mas tem alguns que foram estragados, Sidney. Nossa, uma pena, que né? pena, é triste. Infelizmente, eu não sei qual que é a intenção deles quando picha um mural, porque a gente não tem absolutamente nada a ver, né? Eu fui contratado para fazer um trabalho no Mackenzie. Se o cara não gosta do Mackenzie, a culpa não é minha, né? Ou se eu estou numa empresa é mais difícil acontecer. Normalmente os murais externos que sofrem mais essa ação de pichadores. Eu não sei porquê também. Mas, infelizmente, acontece. Agora, eu não sei qual é o motivo. Eu acho que é só o prazer de estragar. É o prazer de estragar. Aí é mais difícil. Esse Desculpa, não vi. Eu digo que eu acho que é só o prazer de estragar as coisas. Isso. Pode ser. É uma pena. Me fala uma coisa, Paulo. Para viver de arte, sobrevive, vive ou ganha bem? Para ter uma ideia assim. Eu acho que tem os momentos. Eu já sobrevivi de arte e já vivi de arte e já ganhei bem também. Então, acho que tem as fases assim que são difíceis de você controlar, né? E não sou eu quem controla isso. Então, ela vai acontecendo, né? Então, agora eu estou numa fase muito legal, muito bacana, tenho vendido bastante, graças a Deus, mas passei muita dificuldade há 2 anos atrás, né? Esses 2 anos, essa mudança de governo, para mim, foi bem complexa e eu tive muitos investidores e colecionadores de arte pararam de comprar obra de arte. Mas agora está voltando, não sei, aconteceu alguma coisa e está... Então, o mercado está se abrindo de novo, né? Então, tem aparecido muitas oportunidades e o fato de eu ter mudado também o meu ateliê para o Fama Museu e o Fábrica São Pedro, eu estou ali do lado do Cobra, do Guilherme Kramer, do Gabriel, o Mestre Alvino também. Então, são artistas, assim, excelentes. E o fato de você ter um ateliê em um museu também... valoriza muito o artista, né? Porque eu fui convidado para montar o ateliê lá. Assim como um salão de artes, os artistas são convidados, você não pode simplesmente chegar lá e montar o seu ateliê lá dentro. Não funciona assim. Então, o fato de você ser convidado para montar o seu ateliê num espaço é porque realmente o seu trabalho tem uma importância dentro do mercado de artes. Eu achei legal. Eu visitei o ateliê do Cobra lá. Eu tinha visitado dele... Aí eu tava indo embora. Aí quando eu tava indo embora, a minha filha falou, mas tem mais um, que eu não tinha visto, né? Olha, eu lembro, exatamente, esse dia. Foi isso mesmo, você falou, nossa, aí a hora que você entrou, você falou, uau! Foi bem assim mesmo, né? É uma coisa que eu ouço muito, é muito legal. Inclusive, se der certo de vocês irem e ficarem um pouco e ver as pessoas entrando, muita gente fala assim, Paulo, olha, eu não sei como que compra obra de arte, eu nunca comprei obra de arte, mas a sua obra eu teria na minha casa. Isso é uma coisa que eu ouço muito, porque o brasileiro, de fato, ele não tem a cultura e o entendimento do investimento em obra de arte como patrimônio pessoal. Então, às vezes eu falo o valor de uma obra, 50 mil reais, o cara fala, nossa, ele já começa a imaginar 50 mil que ele podia fazer. Mas não é essa a questão, né? A questão é quanto ela vai valer depois. Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, mas como que uma obra de Picasso foi vendida por 180 milhões de dólares? Exatamente por isso, porque é uma obra de Pablo Picasso. Então, a minha ainda não chegou nesse valor, mas vai chegar. Mas tem que demorar, sabe por quê? Tem que demorar bastante, porque normalmente chega nesse valor quando o artista morre. Então é melhor demorar bastante, né? Porque aí não tem mais o artista para pintar, né? Mas depois que o artista morre, o valor dispara. Até música, né? O músico morre, aí dispara o Spotify, né? Sabia disso, né? Todo mundo quer escutar o Spotify dele porque ele morreu.
Mas tomara que demore bastante, Paulo. Michael Jackson, né? Michael Jackson aconteceu isso. Depois que ele morreu, nossa, as músicas dele, até quem não ouvia Michael Jackson foi ouvir o Michael Jackson para entender o que estava acontecendo no mundo da música. É muito louco isso daí. Uma pergunta, a vida do artista, ela, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa empresa, ela tem hora para entrar, hora de almoço, volta do almoço, tem cafezinho da tarde, para 6 horas interrompe. Como é que é a vida do artista? Ele tem que ter uma disciplina, todo dia vou lá, ou tem que ter uma inspiração? Como é a tua rotina? Tem que ter. Às vezes o pessoal fala, Paulo, você fica pintando o dia inteiro, você trabalha quando? Essa é boa, hein? Essa é boa. Eu falo assim, o que eu posso fazer se eu vivo de arte, né? Mas tem que ter rotina, sim. Primeiro porque eu tenho 2 filhos aqui, né? A mais velha já é casada, daí 2 que moram aqui comigo, uma de 17 e um de 13. Então, eles têm rotina, então eu tenho que ter também. Então, eu tenho que levantar às 6 horas da manhã para levá-los no colégio. Um entra de manhã, outro entra tarde, fazer almoço. Eu que faço almoço, eu gosto de fazer. Então, eu tenho toda essa rotina. Às vezes, não dá certo, né? Como toda casa, tem que pedir uma marmita, não deu tempo, porque tinha um negócio. Mas, às vezes muda. Por exemplo, semana que vem eu vou ficar segunda, terça e quarta em Sorocaba fazendo mural. Daí eu fico direto lá, eu não volto para almoçar. Então, aí eles têm que se virar aqui, né? E aí a minha esposa se vira aqui, né? Para levá-los na escola, buscá-los. Mas às vezes tem o dia também que eu não quero fazer nada. Eu falo que eu quero fazer nada, né? Eu falo assim, hoje eu quero fazer nada. Então, é um dia que eu não quero pintar, não quero desenhar, não quero fazer nada. Mas é essa hora que a cabeça está criativa também, né? Exato. Quer dizer, não fazer nada, mas está criando. Então está fazendo alguma coisa. E eu vou tendo ideias, né? E agora, nesse lugar novo que eu tô tendo tanta ideia nova, nossa, e eu tava um pouco assim, gente do céu, preciso fazer alguma coisa diferente, né? E eu não lembrava, eu não tava assim, como eu fiquei muito tempo em casa fazendo muita encomenda, as minhas obras autorais, elas ficaram em stand-by. Agora eu estou voltando, né, a produzir as minhas obras para colocar na galeria para vender, e o negócio está sendo muito legal. Até quebra-cabeça eu fiz e vendeu tudo quebra-cabeça. Você viu, Sidney, o quebra-cabeça? Vi. Vendeu tudo? Vendemos tudo. Então, assim, acabou tudo. Então, são coisas, um estalo assim, nessa hora que você está fazendo nada, é que vem. O que eu acho também. Pois é. O que eu acho. É um nada que é tudo, na verdade, né? Exato. A gente tem mais facilidade. Por exemplo, um feriado, assim, então a gente consegue... vamos fazer uma viagem, vamos. Então, você tem como é que eu poderia dizer? Um controle melhor de horários, né? Então, porque eu sou autônomo, então... Mas agora ali no Fama eu tenho que cumprir o horário das 11 às 17. Então, de quarta a domingo tem que estar lá das 11 às 17 com o ateliê aberto. E eu respeito muito isso, porque eu imagino que muitos vão até lá para visitar ateliês, e quando uma pessoa dá de cara com o seu ateliê fechado, é frustrante. Então, eu sempre estou lá para atender todo mundo. Legal. E você... Você falou que você consegue sair para viajar, tudo, mas normalmente você acaba não tendo sábado e domingo, então, porque você fica lá no Fama, né? Isso, eu fico lá no Fama. Quando eu estou um pouco acostumado com isso já, porque eu tive ateliê por 10 anos no centro da cidade. E eu trabalhava exatamente, só que eu abria na terça, eu só folgava na segunda. Era de terça a domingo, durante 10 anos eu trabalhei assim. Eu já cheguei a levar os meus filhos pro hotel, tipo hotel fazenda assim, e voltava. Eles ficavam lá e eu voltava. Porque período de férias, num lugar desse, lota. Então a chance de venda é muito maior. Então não dá para sair sempre, né? Entendi. Quando você olha teu trabalho de 2004, né, 2004, 2010, 2014, 2020, você vê muito progresso, muita evolução. Muita diferença? Uma das coisas que aí tem uma mudança muito de material,
né, materiais novos que vão surgindo. Então, a tinta que eu usei em 2005, ela está muito melhor agora em 2025, 20 anos depois que ela foi inventada. Essa mesma fabricante, né, que eu uso. Então, a tinta evoluiu muito. Então, ela me dá mais performance ainda para trabalhar. Mas e a arte em si? O desenho, no O final, desenho, a pintura, a criatividade. tudo vai evoluindo junto. É um conjunto, Evolui, né? é uma evolução, né? É um conjunto. Tudo muda muito, né? Então, hoje eu trabalho mais rápido, crio mais rápido, faço esboço mais rápido. O processo vai aperfeiçoando e o resultado é melhor do que era antes. E o uso da tecnologia também ajuda, né? Ajuda. No meu caso, no momento de criação, é mais pesquisa de imagens mesmo. Por exemplo, você fala assim, Paulo, eu quero uma releitura do Muro de Berlim lá. Aí eu vou entrar no Google, Street View e tal, né? Eu já fiz algumas obras através do Street View, porque o pessoal pede muita coisa de cidade para mim, né? Nova York, Paris, São Paulo. Eu fiz uma cidade agora aqui que chama... como é que é? Mirassol, né? O nome da cidade? Mirassol. O jogo de futebol lá, Mirassol. Eu não conheço Mirassol, mas eu tive que andar pelo centro da cidade, ver como é que era, quais eram os pontos mais importantes e fiz a cidade. Tá lá no Instagram, inclusive, uma ilustração digital para uma imobiliária. E ao fundo, São José do Rio Preto. Então tem a rodovia, tem o trem. Então tem um monte de coisa assim que acaba influenciando na pesquisa só. Tá. Mas, por exemplo, IA, eu não uso. Nunca usei e nem vou usar, né? Porque a criação não seria minha daí. Sim, mas aproveitando que você falou de IA, o que você acha que vai acontecer com os artistas com essa evolução da IA? Porque você falou para mim, eu fiz a capa de um livro, Você falou algumas coisas que você fez, né? E que hoje o pessoal está fazendo com IA. Você acha que vai substituir, que vai tirar emprego de artista? Ou uma coisa, outra coisa, outra coisa? Nunca vai acontecer isso. Nunca, jamais. O artista sempre vai continuar artista porque ele é autêntico, né? Você pode até dar as informações para a IA criar alguma coisa parecida com o meu trabalho, ela talvez crie algo, só que ela não é uma ideia dela. Ela busca, quando ela está criando alguma coisa, referências de vários lugares que ela já viu, que alguém colocou dentro da rede, e aí, através desses bilhões de informações, ela consegue fazer um desenho. Eu não, eu estou sozinho. O meu cérebro cria uma coisa e isso nenhum computador vai conseguir substituir, principalmente na hora de pintar. Eu vi esses dias uma artista que ela põe robôs para pintar, né? Então, se você quer fazer uma fábrica, então é mais fácil pedir para uma impressora, né? Você pinta, faz um desenho, tira uma foto e imprime. Não faz muito sentido para mim isso. Eu não sei qual que é a intenção da pessoa em fazer isso. Eu tava fazendo uma ilustração para um cliente e ele falou assim, não, mas a IA faz. Eu falei, então fala para a IA fazer. E foi isso mesmo, ele cancelou o contrato e fez na IA. Mas automaticamente a autenticidade do negócio é zero. Né? Não existe uma coisa, você não pode nem exigir direito autoral de IA. Então não tem como você falar que foi você que fez se você pediu para a IA fazer, não tem como. Não dá registro, né, de autenticidade numa coisa criada por IA. Vai bem naquela linha que eu falei, que para mim arte é o que eu não consigo fazer. E na IA eu consigo fazer, então não é arte. Eu já não considero arte. Você vê algum... então... Você vê alguma possibilidade de... A gente vê em alguns artistas, né? A pessoa sai do desenho para a pintura e depois para a escultura. Você se vê nesse cenário em algum momento da sua vida aí? Eu me vejo sim, tanto é que eu vou, logo já vou lançar uma escultura minha em fibra de vidro. Bacana. Em fibra de vidro? Em fibra de vidro. Vou começar a fazer a gente chama o boneco, né? A primeira escultura em uma espécie de uma massinha.
assim. Uhum. Aí depois, se eu gostar do resultado, aí faz uma forma maior e faz daí uma série, aí em série. Aí que daí o valor fica menor para eu poder reproduzir a escultura. Mas eu não, a intenção ainda não é de esculturas grandes formatos. São esculturas menores, de 50, 60, 80 centímetros no máximo, né? E eu vou começar com a bike, que é eu fiz já o esboço, tudo, já estou trabalhando com a fábrica, é um amigo meu, daqui de Indaiatuba, inclusive. Uma coisa até que eu queria falar, aproveitando já esse gancho da escultura, o interior ele está mais moderno, né, mais tecnológico, né? Indaiatuba tem grandes empresas, Salto, Itu não tem muito, mas, mas Indaiatuba e Salto tem coisas legais. Então, por exemplo, impressão digital, eu faço tudo aqui, em Itu e Salto, as cópias, né, quando eu vendo. Você viu lá, né? Vi. Sidney, Vi. as gravuras. Uhum. Eu faço em Itu e em Salto. Ah, você faz lá? Uhum. Então, essa fábrica que eu estou te falando de fibra de vidro, eles fazem muita coisa legal em Indaiatuba. Então, eu nem preciso mais tanto ir para São Paulo fazer coisas assim, que exige uma tecnologia de ponta, né? Porque no interior tem bastante coisa legal. Mas essa escultura e as que você pretende fazer no futuro também é no estilo das tuas pinturas? Tudo no meu estilo, tudo torto, distorcido, quanto maior distorção, e vai ser um negócio muito interessante, vai ficar bem bacana, bem divertido e bem colorido, óbvio. É isso que eu ia perguntar, com cores também, né? Com estilo de cor. Isso, Vai ficar legal. E a fibra, o legal é que você pode pintar ela, você aplica um fundo, né? Ela vem preparada já para mim, eu uso a mesma tinta que eu uso nas telas, depois recebe um verniz de automotivo, verniz de carro. Uhum. Então, dentro dessa disciplina que eu perguntei agora há pouco, tem também umas horas que você precisa estudar, né, Paulo? Ah, sim. Estudar, diversificar, atualizar, entender de artes. Não sei se aprende de artes na faculdade de arquitetura, mas acho que você foi procurar estudo, talvez depois, né? Ou continua até hoje? Eu sempre fui um interessado por artes plásticas, né? Então eu tenho uma biblioteca enorme aqui, não dá para você ver, mas eu tenho mais de 200 livros de arte, então eu sempre gostei muito de artes. A história da arte foi uma coisa sempre que eu fui apaixonado, assim. Então eu sempre tive muito material para estudar. Na faculdade eu tive aula de história da arte, mas também tudo que eles falaram eu já sabia. Tá. É porque eu sempre gostei muito disso, né? Então não tive problema nenhum com essa disciplina. Agora, uma coisa que eu comecei a estudar foi a questão da inteligência. Porque quando eu estava no ginásio, eu era considerado um aluno que não teria sucesso e era o pior aluno da sala de aula. Inclusive tem um post no meu Instagram que eu falo disso, que eu fui considerado o pior aluno da sala de aula porque eu tirava 0 em matemática, português e outras disciplinas que são importantes. E a arte é deixada de lado. Então eu comecei a falar sobre criatividade. Então em 2005 foi a minha primeira palestra sobre criatividade. Só te interromper um pouco. Cá, Você era aquele cara que ficava desenhando enquanto o professor estava falando na aula de matemática? Era você, tá bom. Daí o porquê do 0, talvez, né? Não só de matemática, mas de quase todas as matérias, né? Era aquela coisa, eu tirava 10 em artes e 0 em matemática, então eu era burro. Tá certo. Mas aí a média era 5, tava bom de média. Não, mas é o que ele tá falando, as aulas, o que era importante, né? Entendi. E aí eu comecei a escrever sobre isso, né? Então eu tenho um e-book que fala onde você escondeu sua criatividade. Se Deus quiser, logo eu vou lançar esse e-book aí, talvez mais um mês e meio, 2 meses no máximo. Eu vou lançar o e-book, já que vem com um curso daí de destravamento de desenho e uma série de coisas que a gente pode até depois falar isso mais para frente. Mas então, eu comecei a me aprofundar mais nisso, né?
por que que eu não sabia matemática, nem português, mas era muito bom para desenhar, né? E então eu fui descobrir recentemente que eu falo assim, acho que foi em 2010 ou 11, se não me engano, de tanto procurar coisas sobre criatividade, eu descobri que nós temos 9 tipos de inteligências diferentes. E aí, aí você começa a analisar por que que algumas pessoas têm facilidade para algumas coisas e para outras não, e vice-versa. Então eu comecei a escrever sobre isso, né? Agora, que nem vocês falaram, né? Que você não consegue desenhar. Só que o que eu entendi, quando eu comecei a dar aula num colégio, aqui em Itu, eu dei 4 anos, eu dei aula para o primeiro aninho, de 6 anos, até o 9º ano, que são 15 anos. São crianças, a faixa etária é bem ampla, né? E quando eu pedia para as crianças criarem coisas que não existem, por exemplo, eu falo, vamos criar uma cidade que flutua. Para os alunos do primeiro ano, de 6 anos, nenhum deles questionava. Eles simplesmente começavam a criar e todos os alunos, tinha 30 alunos na sala, todos os alunos desenhavam. Então, eu entendo que quando a gente é criança, todo mundo desenha. Né? Todo mundo, independente se ela tem um dom ou não. Todos desenham. Talvez um desenhe um pouco melhor, outro não tanto. Certo? Assim como na aula de matemática, no primeiro ano, uns entendem melhor a conta de 1 mais 1, outro demora um pouco mais para entender. Então, o princípio aí, o raciocínio de análise da inteligência é o mesmo, só que a área muda. Quando eu cheguei no 9º ano, pedindo a mesma coisa que eu pedi para o primeiro, que era uma cidade flutuante, o 9º ano já questionava. Travava. Questionava e muitos... Hã? Travava. Travava. Eu não consigo criar algo que não existe. Então, e outra também, eles tinham muito medo do que os outros iam falar do desenho dele, né? Então, eu criei um sistema de destravamento de desenho para esses alunos que tinham dificuldade de desenhar e funcionou. E deu certo. Então, muitos alunos meus começaram a desenhar. Então, foi um negócio muito louco, né? E isso abriu, né? Então, uma área que hoje eu gosto muito de falar sobre isso. Eu dou palestra, já dei palestra no Mackenzie, aqui na Unicamp, numa faculdade que tem aqui em Itu, que chama CEUNSP. Já dei palestra em vários colégios, escolas, é muito bacana. E abre a mente das pessoas para entender que o desenho e a arte são importantes na vida da gente. Então, mas não conflita, por exemplo, a pessoa criativa, a pessoa que é criativa, ela não concentra, ela não abstrai. Não sei se você está entendendo a minha pergunta. Você é uma pessoa criativa. Como você concentra para fazer o quadro, né? Você tem que ser criativo para abstrair e, ao mesmo tempo, depois concentrar para colocar isso no papel. Exatamente. A questão da criatividade, ela é aplicada na sua mente, na posição que você está. Ou seja, se você é um advogado, você vai usar a criatividade de uma maneira diferente da minha como artista plástico. Tá certo. Se você é um médico, você também vai usar a sua criatividade. A área de vocês é... Médico veterinário. Nós somos veterinários. Os dois somos médicos veterinários. Médico veterinário. Então, tudo que você estudou é a parte teórica. Na hora que você está na mesa, que o cachorro está ali, ou o gato, ou sei lá, o animal está ali, e você não sabe o que ele tem, aí você entra na parte criativa. Peraí, deixa eu fazer umas... Aí você começa a analisar tudo que está acontecendo com ele, quais são os sintomas, e você vai buscar no seu cérebro tudo que você aprendeu para enxergar o problema que ele está tendo ali. Né? A não ser que seja algo muito mais... quebrou a perna. Pô, então quebrou a perna, vamos engessar, né? Não tem muito o que pensar. Então, na linha da arte, tem 2 tipos de vertente. Tem a do criativo, que usa da habilidade, e tem o habilidoso, que não usa muita criatividade, mas ele não usa porque ele não quer. Então, por exemplo, uma pessoa que copia muito bem uma foto, que nem
eu tenho obras, a gente até depois eu vou mandar as fotos de obras realistas que eu tenho, são obras que parecem foto. Se você olhar, você fala assim, Paulo, você pintou isso? Eu pintei porque eu tenho um quadro aqui e está lá pintado, né? Senão você ia falar não, porque isso daqui é uma foto, mas não é. Então, quanto que eu uso de criatividade para pintar uma obra que parece foto? Nada, zero. Zero criatividade. Então, entra só a minha habilidade. Eu preciso conhecer os materiais e ter um treino muito habilidoso para poder chegar num resultado excepcional, onde a pessoa se confunda, né, com uma foto, a minha obra. Agora, o meu trabalho, então, nesse caso, foi exatamente isso que você falou. Primeiro, eu uso a minha parte criativa para criar o desenho, e depois vem a parte habilidosa, que não requer criatividade, só habilidade. Entendi. A parte da concentração. É isso? É isso. E você acha que, por exemplo, alguém como eu, que eu falei que eu não sei desenhar nada, né? Tenho dificuldade para desenhar. Você acha que dá para desbloquear essa dificuldade e passar a desenhar com treinamento, ou realmente... Porque, que nem você falou, eu era péssimo em matemática e sou bom em artes, né? Eu sou o contrário. Eu sou bom em matemática e péssimo em artes. Né? Então, e aí? Como é que faz? Você acha que eu consigo aprender matemática? Acho que consegue. Então você consegue desenhar também. Ah, é? Opa. Mas eu acho que tudo também, de acordo com a idade, tem as facilidades, né, Paulo? Sim. Assim. Você pega uma criança, dá um skate para uma criança de 5 anos, meia hora depois... Tá andando. Tá andando. É. Pega uma pessoa de 60 anos, dá um skate... Tá quebrando o dente. Meia hora depois tá no hospital. É verdade. Tá andando pro hospital. Tá indo pro hospital. Se tiver andando. É. Se tiver andando. É difícil. Né? Mas acho que tudo tem a sua faixa de maior aprendizado, não é isso? Existem mecanismos, exatamente a ideia do meu curso é essa, é o destravamento do desenho, que você vai conseguir desenhar. Você vai conseguir pintar, porque no primeiro momento muitas pessoas têm medo de gastar com material, de errar, de ser um negócio muito feio, todo mundo dá risada, ou seja, e aí você, né, isso eu chamo de cérebro interruptor. A capa do meu e-book é um cérebro que eu desenhei, eu vou mandar a foto depois, né? E ele tá cheio de interruptores. Deve ser muito interessante esse teu livro, sabia? Eu fiquei curioso. Fiquei curioso com o livro. É interessante. Legal. Eu nunca escrevi livro, né? Mas esse primeiro livro, até quem já escreve livro ficou surpreso em ler o meu livro, porque ele é muito diferente, né? Porque eu não tenho a organização lógica de um escritor. Eu sou artista, não sou escritor. Então, quando eu fui escrever, ele estava meio bagunçado, mas ele tinha uma coerência. E a minha cunhada, ela é editora. Então, ela falou assim, só falta organizar, mas o seu livro é fora da casa. Vai fazer sucesso. Ele é muito diferente. O cérebro interruptor, ele funciona assim. Você, ou Sidney, ou o Cláudio, tanto faz, um de vocês dois. A última vez que vocês fizeram um desenho, quando foi? Ixi, faz tempo. Não, eu desenho na aula pros alunos, só que eu desenho um cachorro, eles acham que é um porco. É mais ou menos isso. É só fazer o rabinho que nem um saca-rolha no Isso, final. aí é o porco, né? Ah, não, né? Ai, que legal. Bom, enfim, algum momento, né, as pessoas, elas desistem de fazer alguma coisa, ela acha que ela não tem jeito para aquilo, então ela desliga esse interruptor. Uhum. Por exemplo, teve uma pessoa que falou para mim que ela foi fazer um bolo e o primeiro bolo queimou e ela nunca mais fez bolo. Então ela desligou esse interruptor no cérebro dela. Ela nunca vai ligar mais. Mas aí ela estava conversando comigo exatamente sobre isso. Aí eu falei, por que você não tenta de novo, no segundo? Então você vai acender o seu interruptor, você vai falar, não, eu vou tentar. E pum, e acende. E se não der certo no segundo bolo, você faz o terceiro, e o quarto e o quinto. Aí se não der certo, você desiste. aí não tem jeito. Mas após isso, tenho certeza absoluta que se ela chegar no quinto bolo, ela vai conseguir sair do zero, né? E prova disso sou eu mesmo, porque
eu não sabia cozinhar. Eu fui morar em Piracicaba. Aí um amigo meu que já sabia cozinhar pra caramba, ele falou, vamos montar uma república? Eu falei, vamos. Aí a gente montou. E eu nunca cozinhei, assim. Aí ele falou, vou fazer estrogonofe. Eu falei, cara, mas como estrogonofe é muito difícil de fazer. Não, vou fazer. Eu falei, mas se me ensina então? Ele falou, não, eu ensino. Eu falei, beleza. Aí, beleza. Cheguei em casa, né? Final de semana. Mãe, vou fazer estrogonofe. Minha mãe só deu risada. Estrogonofe, Paulo, você não sabe nem cozinhar. Como é que você vai fazer um estrogonofe? Ah, vou tentar. Não sabe fritar um ovo? Não sabe fritar um ovo? Só fritava ovo. Era ovo e miojo que eu fazia. Aí, bom, fiz o estrogonofe, obviamente, não deu certo. Ficou parecendo uma sopa, pedimos pizza. Aí... Só que daí, no outro final de semana, eu cheguei e falei... Era Flávio o nome dele. Eu falei, Flávio, ficou assim o estrogonofe. Ah, não, eu já sei onde você errou. Você errou aqui, ó. Pá. Eu, putz, verdade. Então, vamos lá. O segundo já ficou melhor. O terceiro melhor, e assim, hoje todo mundo fala que o melhor estrogonofe que o pessoal come é o meu. Opa. Então, eu não desisti. Eu não apaguei. Vamos comer estrogonofe. Ou seja, quando a gente for para Itu, a gente vai comer Agora estrogonofe. deu vontade. Agora deu vontade. Ó, deu vontade do livro e deu vontade de estrogonofe. Não, mas é muito bom. Aí eu vou atrás de saber como é que é. Então eu não uso mais aquele cogumelo lá, champignon lá. Eu não uso, eu uso o cogumelo in natura, o creme de leite fresco. Ou seja, eleva o nível. Então aí quando a pessoa come isso, ela fala, uau, realmente é muito bom, né? Então eu não desliguei, né? Agora o interruptor da matemática eu desliguei. Esse eu... Não dá. Não, mas você consegue. É só Não, tentar. então, quem sabe um dia eu posso ligar ele e voltar, mas por enquanto eu não quero. Matemática eu desenvolvi bem, sabe por quê? Matemática e física. E porque a minha memória é ruim. Então eu tinha que entender. Eu não podia decorar a fórmula, eu tinha que entender. Aí eu ficava tentando entender, aí eu ia bem. Porque não decorava a fórmula. Até hoje, se me perguntar uma fórmula de física, eu vou falar, tem fórmula na física? Eu vou falar assim. Boa. Mais ou menos isso. E foi o que me salvou no vestibular. Foi o que me salvou, que me fez entrar na faculdade. O Paulo, para um leigo de arte, né? Eu gosto de ver... Oi? Só uma coisa. O que me salvou no vestibular foi minha prova de aptidão. Tirei 10 nas duas provas. Ah, é? Aí compensou a matemática. Compensou a matemática. Fale, Cláudio. Então, para um leigo, né? Eu adoro ver, eu vejo um quadro, falo, puxa, que bonito. Esse é mais bonito ainda, esse é maravilhoso. Mas como eu entender o que é bom para colocar na minha sala, o que é bom para colocar no hotel, porque eu fico pensando, se eu colocar determinado quadro na minha sala, eu não vou enjoar de ver ele todo dia. Sabe? Tem coisa que eu acho bonito numa parede. Sabe, Sidney, se eu colocar... entendi, mas eu não enjoo, não. Não sei se... Não, mas eu acho que tem quadro para sala e quadro para hotel. Diz a diferença ou eu estou falando bobagem? Não, existe um pouco, sim. De certa forma, existe. Mas eu enjoar de ver o quadro, você não vai. Porque tem uma frase que eu uso muito, que é assim, toda obra tem um dono. Eles só precisam se encontrar um dia. Tá. Então, quando você entrar num lugar e olhar um quadro e você se apaixonar por ele, por essa obra, você nunca vai enjoar dela. Você vai querer ela na sua casa. Agora, quando a gente entra numa área comercial, um hotel, restaurantes, aí muda um pouco, porque pode ser que a pessoa não queira que fique tanto tempo assim as obras lá. Então, raramente se vai encontrar em hotel obras originais. Normalmente, principalmente nos apartamentos, são gravuras. Por quê? É mais barato e eles podem trocar eventualmente quando eles quiserem. Por exemplo, o hotel passou por uma reforma, está numa fase nova, então tira toda a decoração, entra com uma decoração nova. As gravuras, nesse caso, normalmente em hotéis predominam. E em outros lugares também. Agora, em empresa, normalmente, eu já fiz murais em empresa, eles estão lá 3, 4, 5, 10 anos, e o pessoal gosta, porque a arte, ela transforma o lugar, né?
A arte é uma coisa transformadora, ela transforma a vida do espaço onde ela está. Então, eu tenho prova disso de lugares que antes não tinham nada, e depois que eu fiz o meu trabalho, mudou a vida das pessoas que passam por ali. Então, é um negócio muito legal. E, na minha opinião, arte, para mim, o que é arte? É o que eu colocaria na parede da minha casa. Né? É bem isso que você falou. Por exemplo, tem gente que vai lá no Fama Museu, vai em museus e conhecem várias coisas, e às vezes ela olha para mim e pergunta assim, Paulo, essa obra, e mostra uma foto, eu não entendo, eu falo, nem eu. Então tem coisa que eu não entendo também. Não, mas você falou uma coisa que acho bacana, por exemplo, tem quadro que eu tenho na minha casa, não canso de ver, sabe? Porque é bonito, por natureza, tudo é bonito nele. Dá um astral, ele dá uma energia, né? Isso. Ele traz assim, ele acrescenta no dia a dia da pessoa, né? Então, eu não sei você, mas, por exemplo, se eu vejo um quadro, eu meio que entro nele. Você tem essa sensação? Mas eu digo, por exemplo, se você vai num lugar, por exemplo, você vai num lugar que tem o cara coloca um quadro de um objeto, né? Para você estar almoçando ali, vendo aquele objeto, tá lindo, maravilhoso. Mas talvez para minha sala colocar aquilo não vai me acrescentar nada. Depende dos móveis que você tem, também depende de tudo, né? Depende da tua decoração, acho. Não sei. Eu gosto de paisagem, mas assim... Ele é às vezes o cara colocou uma escultura ali que tem a ver com a identidade do espaço e não fica legal na sua casa, de fato, né? Porque... todo lugar tem a sua identidade, né? Então, a sua casa tem a sua identidade, né? E quando você encontra uma obra de um artista que vai bater, né, com a sua, então, isso é uma coisa boa. É aquilo que você falou, é uma energia boa, é um negócio que flui. E aí você fala, puxa, isso eu quero ver, eu quero colocar na sala de casa, eu quero colocar... na cozinha, na área gourmet, no meu quarto, na varanda, mas eu quero isso na minha casa. Então, é isso que bate ali e pronto, aí você está tranquilo com aquilo. Né? Por outro lado também, algumas pessoas, por exemplo, quando compram uma casa, um apartamento, qualquer coisa assim que já vem com quadro, tem coisa que ela olha e ela fala, nossa, não gostei daquilo, e tira, porque não tem alguma coisa errada ali, com a procedência, eu não sei. Mas uma lembrança ruim, então, né? Exato. Não, e vamos cá entre nós, tem quadro que é feio. Desculpa falar, mas tem quadro que você olha assim e você fala, não dá, esse quadro não dá. Né? E depende do nosso gosto também, né? Pro gosto da pessoa que estava antes, podia estar legal. Mas eu não gosto de coisa escura. Quadro escuro, eu não gosto. Por isso que eu gostei tanto dos teus, porque são vivos, né? São bem vivos. Né? Tem vida. Então eu gostei bastante. Uma coisa que você falou pra gente, quando a gente tava aí, eu acho que foi isso que você falou. Me corrija se eu estiver errado. Que você, por exemplo, eu posso mandar uma foto e a partir da foto você faz esse quadro. Acho que aquela ponte você estava fazendo assim. A partir da foto você transforma num quadro nesse seu estilo. É isso? É isso mesmo. Dá pra mandar, não por só exemplo... uma foto. Desculpa. Faço uma combinação de elementos que as pessoas querem. Então dá, por exemplo, para mandar uma foto de uma viagem que eu tava com a família e tal, e você transformar a gente deixar a gente com o cabeção, essas coisas assim. Mas inclui pessoas? Você faz pessoas também? Eu faço, mas ela vai com o estilo cartoon daí. Isso. Tá. Que eu falei, deixar a gente com cabeção, coisa do tipo, né? A cabeça normalmente fica maior, o corpo menor, porque daí entra o meu estilo, que é a desproporção das coisas, né? Porque não faz sentido eu fazer uma pessoa fotográfica, que eu já fiz também, eu tenho algumas obras fotográficas de pessoas, dentro de uma obra que não, né, vai dar conflito daí. Então, ela tem que entrar... É aquilo que você falou, quando você entra numa obra, você se transforma num desenho animado, né? Tem alguns filmes assim, lembra? Sim. Quando a pessoa entra na vida, ela sai da vida real e entra num desenho animado, ela se transforma no desenho. Ela não continua a pessoa lá dentro, né? Ela vira desenho. Então, no meu trabalho, na minha obra, ela vira desenho também. E eu já fiz várias obras com muitas pessoas
ilustração digital, eu tenho 2 clientes fortes, é a Toyota e a Mercedes-Benz. Eu já fiz muitas obras para eles, de diretores, ou diretor geral, ou diretor de agência que mudou. Eu já fiz mais acho que umas 10 obras. Ilustração digital daí eu faço para eles. Então eu faço que eles vão mudar de país, vieram dos Estados Unidos, eu vou voltar, vão para a Grécia, eu vou para a China. Então a equipe, ela presenteia com uma ilustração minha. Então tanto da Toyota quanto da Mercedes-Benz, eu já fiz muitas coisas para eles. É bem interessante. Mas, por exemplo, um carro. Você vai fazer um carro. O que vai ficar grande nesse carro? A roda? O farol? O que vai ficar desproporcional? Normalmente, as rodas eu deixo elas bem tortas, né? Uhum. Igual de desenho animado mesmo, assim. Eu faço ela bem para fora, grandona. Aí eu vejo que é interessante, né? No carro distorcer ele mais. Esses dias eu fiz num evento que teve aqui em Itu, no Fama, que era de carros antigos de alta performance, e era uma Mercedes branca. Daí eu trouxe o farol dele bem grandão assim, e deixei a traseira bem pequenininha. Então, evidencia o desenho do carro, né? E às vezes, assim, o carro tem que tomar cuidado, porque senão se deforma ele tanto que daí ele não parece o carro que deveria ser, né? Uhum. Então tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas dá para fazer coisas bem legais. Mas empresa de carro, que você falou de 2, né? Eles pedem para fazer do carro deles? Ou só dos diretores? Não, a maioria dos diretores. Daí eu faço os diretores, daí eu faço uma fusão, como é ilustração digital, de inserção de fotos de carros, que alguns, por exemplo, teve um deles, foi um dos criadores tipo, a mãe da van. Era um ônibus da Mercedes-Benz, aquele pequenininho, acho que é 104, não lembro. Vocês lembram desse micro-ônibus? Era tipo uma vanzinha, só que era feinha. Foi esse cara que inventou aqui no Brasil. Uhum. Ele estava voltando para a Alemanha. E eu fiz também uma vez um quadro com uma Kombi, que foi vendida por um alemão. Foi dada de presente por um gerente alemão, um diretor da Volkswagen aqui no Brasil, que voltou para a Alemanha. Daí eles pediram a Kombi mesmo, numa garagem e tal. Daí eu fiz a Kombi desenhada. A garagem dele tinha várias menções de prêmios que ele ganhou, a bandeira da Alemanha, a bandeira do Brasil. Então eu já fiz bastante coisa assim. Você tem alguma limitação, algum bicho que você tem mais dificuldade, uma pessoa, ou até mesmo você, a sua figura, tem alguma limitação? Eu nunca me desenhei. Nunca se desenhou? Não, nunca. Eu nunca tive essa ousadia, não é uma coisa que eu não... Pessoas eu não gosto muito de fazer, só que eu faço porque... Bom, não é que eu não gosto, deixa eu mudar. Talvez seja um dos meus pontos fracos. Então, quando eu transformo daí no cartoon, aí é de boa, aí vai tranquilo. Mas às vezes eu acabo me pegando um pouco em alguns perrengues com o rosto. Mas porque assim, um negócio que você muda, nossa, um traço no olho, na boca, muda a fisionomia da pessoa. Então é bem complicado. Agora, o resto, nenhuma. Animais, então, qualquer bicho pode mandar que eu faço de boa. Eu fiz um hotel daqui, eles precisavam trocar, eram gravuras. As gravuras estavam feias e eu dei a ideia de fazer pintura em tela, só que aproveitando toda a estrutura que eles tinham já. Então, eu tirei as molduras, o vidro, e depois a gente só colocou. Eu fiz 12 quadros de pássaros em um dia. Nossa. Meio aquarelado, assim, de 60 por 40. E é muito rápido. Então, assim, eu comecei às 8 da manhã e terminei às 2 horas da manhã, né, do outro dia. E eu terminei os 12 quadros. Daí, no outro dia, só levei para colocar na moldura e em 3 dias estava tudo pronto. Então, pássaro, bicho, inseto, flor, nossa, não tenho dificuldade nenhuma para fazer esse tipo de trabalho. Perspectiva também, né? Eu continuo desenhando perspectiva. Parece, depois que eu
comecei a entortar tudo, quando eu vou fazer uma perspectiva de um lugar normal, digamos assim, é muito mais fácil para mim agora. Já era fácil, né? Agora fica mais fácil ainda. Eu achei que ficava mais difícil, porque acostumou tanto a entortar Não. que na hora de deixar reto ficava difícil. Não, é mais fácil. Olha. Eu nem sei por que isso, né? Mas é muito mais fácil pegar uma perspectiva de um lugar e fazer ela certinha e, né? Até tem um quadro que perguntaram para mim, eu não sei se você lembra de uma gravura que eu tinha lá que chamava A Receita. Tem um vinho grande assim, um fogão, Sei, lembro. a frigideira acesa e a transparência da garrafa. Aí o cara falou assim, cara, isso aqui deve ser muito difícil de fazer, né? Eu falei, cara, para mim não é, para mim é muito fácil, porque eu não sei, não tenho dificuldade. Então, assim, eu não sei explicar direito isso. É fácil para mim, né? Então, assim como para você, ou para vocês, diagnosticar alguma coisa é muito fácil. Eu, obviamente, não vou saber. Eu vou ficar perguntando, fazendo 1000 perguntas, mas tem coisas que para vocês, só de olhar, você já sabe o que é. Então, a mesma coisa para mim na minha área. É super interessante. E você tem alguns ídolos, algumas pessoas que te inspiram na arte? Tenho. Tem. O primeiro é o Salvador Dalí mesmo, que eu sempre gostei muito das obras dele, da técnica e da criatividade, né? O Salvador Dalí, para mim, ele foi tão revolucionário como o Picasso. Né? Picasso, o que ele fez? Ele destruiu o desenho, de certa forma. Se você for parar para pensar, o cubismo é a destruição do desenho. Então, ele destrói o desenho, só que ele reconstrói de uma maneira inteligente. Então, é muito bacana. Agora, o Salvador Dalí, não. O Salvador Dalí, ele desenhava mesmo. O relógio, né? A persistência da memória. É legal aquele do relógio. E outras obras dele, assim, maravilhosas. Ele tinha uma técnica tão excepcional que eu tenho um livro dele, que é um livro assim, ó, tem acho que umas 2, 3 mil páginas. Eu demorei 3 dias para ver o livro, eu não li, eu só vi. 3 dias eu me dediquei vendo página por página. Então, Salvador Dalí é um dos primeiros que eu mais gosto. Depois vem o MC Escher, que ele é gravurista. Ele não pintava quadro. O trabalho dele era na pedra, no metal ou na madeira. Então ele fazia xilogravura, litografia e no metal. Daí ele fazia as gravuras. Mas o trabalho que ele fazia na pedra e na madeira era um negócio assim absurdo. E ele trabalhava muito com ilusão de ótica. Então, às vezes, o meu trabalho, eu gosto um pouco de colocar essa ilusão de ótica. A perna de trás vem para frente, a perna da frente vai para trás. Eu gosto dessa brincadeira e a minha inspiração é 100% o MC Escher. Vocês talvez até já tenham visto, tem uma que a água sobe, uma cachoeira, depois ela cai, assim. Então tem uns trabalhos bem legais dele, tudo ilusão de ótica. E você fica olhando o desenho dele, eu tenho 2 livros dele que eu guardo com muito carinho. E é maravilhoso, o Escher é impressionante. Talvez se vocês pesquisarem depois, vocês vão lembrar de alguns desenhos dele aqui. Quando fala o nome dele, ninguém lembra, mas quando vai ver o desenho, todo mundo lembra. Eu vou dar uma pesquisada porque eu não lembro. Que é as cores, né, de Van Gogh. E também, é lógico, obviamente, Leonardo e Michelangelo, os dois que eu me inspiro muito, tenho vários livros deles também. Pela inteligência, né, que eles tiveram, pelo período que eles viveram e pela habilidade, inteligência e criatividade que eles tiveram no período que eles viveram, foi maravilhoso. Então, mas são esses os mais que que me inspiram, de certa forma. Eu sou fã do Salvador Dalí. Salvador Dalí, uma vez eu fui numa exposição dele, assim, foi aqui em São Paulo, né? Aí tinha um quadro que você olhava com lupa. Ele tinha mais ou menos uns 5 centímetros de tamanho. Aí você olhava, Nossa. Era uma paisagem. Aí você olhava com a lupa, era uma paisagem. Aí estava escrito que ele pintou com um fio de pincel.
Ele pegou um fio do pincel e pintou a paisagem lá. Negócio maluco, maluco. É assim, eu acho que o bom do Salvador Dalí é que ele era meio maluco mesmo, né? Então ele passa isso pra obra dele e aí fica super legal, né? E essa loucura dele que levou ele pra onde ele foi, né? Então ele é sensacional, ele era louco, né? Pois é. Né? Quando eu penso, mas é bom que o seu quadro não valorize tão cedo, porque como o Sidney falou, né? Porque o cara, ele vira... vai valorizar. Foi assim, né? Todos a obra dele era barato, né? Só explodiu depois que ele morreu, não é essa história? Van Gogh foi, né? O Van Gogh não ganhou nada enquanto ele viveu. Ele vendeu acho que 1 ou 2 quadros, mas depois ele virou tudo que ele virou, né? Bom, eu não posso pensar assim porque eu preciso vender. Não, você precisa viver, cara. Então, Não é verdade? Graças a Deus eu já consegui algumas coisas e o meu trabalho realmente tem me ajudado muito e eu espero fazer muita coisa legal ainda, né? Tem muita coisa para acontecer. Mas eu acho legal do artista isso, né? Você falou, eu não sou escritor, mas já escreveu. Eu não sou escultor, mas já tá, sabe? É incrível como vocês fazem a coisa, tudo, sabe? A criatividade é incrível, sabe? Só não faz conta matemática. Só não faz conta. Pois é. Olha, e até compor eu já compus. Eu tive uma banda gospel e eu comecei a tocar violão com 13 anos. E isso que eu achava injusto na escola, né? Então, eu estava no colégio, eu fazia tanta coisa legal, mas eu não tinha valor nenhum, né? Hoje eu vejo como foi importante para mim, que eu ensinei meus filhos a cantar, eles cantam todos. Inclusive, a minha filha mais velha, ela canta na igreja, ela é uma das principais vocalistas. Todos os outros filhos meus, os outros 2, cantam também. Então, eu descobri essa vertente da culinária, descobri essa parte da escrita, e porque eu acendi os interruptores, né? Então, quando a pessoa ela tem essa coisa, ela não pode desistir na primeira vez que deu errado. Ela tem que, se ela quer, se ela gosta disso, ela tem que ir atrás. Então, é muito legal isso, realmente é uma coisa muito bacana. E a gente chegou a gravar um CD, tudo, mas a banda acabou. Daí a gente ficou sem as músicas e eu achei melhor não dar continuidade no projeto, porque a banda acabou e eu não podia vender o CD e ganhar sozinho se todo mundo participou. Então, infelizmente, mas as músicas eu tenho ainda guardadas. Mas dentro da arquitetura tem muito de cálculo, né, Paulo? Na faculdade. Dentro da arquitetura... Você fez muito cálculo também, né? Tem cálculo? Tem, o 1 e o 2 eu tomei pau nos 2. Essa é boa, hein? Cara. 1 e 2 tomei pau nos 2. Aí eu tive que fazer trabalho, fazer coisa para ficar com 5. Para ela poder me passar. Mas a faculdade teve uma coisa bacana, importante na minha vida, que logo que eu entrei na faculdade, nós formamos um grupo de 5 amigos. E esse grupo foi até o final do ano. E um deles só tirava 10 em cálculo. E 2 só tiravam 10. Então eles me ajudaram bastante. Eu aprendi bastante com eles. Então, eu era encarregado da parte visual dos projetos. A gente só tirava 10 nos projetos. Porque cada um era especialista numa área. Eu cuidava da apresentação visual, outro cuidava dos cálculos, aí a gente discutia as ideias, eu que desenhava sozinho, eu não fazia mais nada também, né? E 2 falavam. 2 tinham uma eloquência muito boa para falar, e fazia apresentações do trabalho. Então, todos os trabalhos que nós apresentamos, nós tiramos 10 até o final do ano. Mas o time era completo, né? Pois é. Era completo. Era muito legal. E até hoje a gente tem amizade, né? Você comentou do Leonardo da Vinci, ele que estudava anatomia, né? Estudava. Para fazer aqueles quadros, parece que ele até dissecava, não é isso? Sim, tem umas histórias assim dele, né?
Os dois, na verdade, porque Michelangelo também chegou a estudar anatomia para fazer as esculturas e para fazer a Capela Sistina. Tem várias partes dos desenhos que são comparadas com órgãos do corpo humano, a orelha, o cérebro, cabeça. Aquela criação de Adão, quando Deus está criando Adão assim, Lembro. se você olhar a parte da coberta, o manto de Deus é a caixa torácica e o manto é o cérebro. Então, é um negócio muito louco. Michelangelo também usava partes do corpo humano para fazer os desenhos. E Leonardo da Vinci, ele fazia isso. Ele pegava cadáveres e ficava estudando a musculatura. Até pela proporção, né, de ossos, coxa, perna, batata da perna, Isso, tudo muito bem, tudo muito bem estudado e proporcional, né? Não, era impressionante. Era impressionante como que eles faziam o estudo disso. Por isso que eu tiro o chapéu para esses caras, porque o que eles fizeram na época deles é realmente revolucionário. O detalhe é esse, na época deles. Na época deles. É porque agora, né? Mas porque hoje você pega um corpo humano 3D, realidade virtual, você destrincha a pessoa inteira, né? Uhum. Agora tá fácil. Agora ficou fácil. Naquela época era difícil. O Van Gogh é de que ano? Você lembra? Van Gogh bem mais pra frente. 1840, eu acho, se não me engano. Porque ele é bem parecido com o Picasso ali, né? Eles tinham Picasso, Van Gogh, o Modigliani. 1840, 1860, alguma coisa assim. Aí em Itu aparece o Almeida Júnior, que já é 1890, eu acho, 1880, 1890, ele morreu em 1904. O Almeida Júnior, que é um dos pintores mais importantes do Brasil, né? É verdade. E eu não sabia, ele é de Itu? Ele era de Itu? Coincidência interessante, que o dia da artista plástica é no dia 8 de maio. E aí eu fui descobrir por que, né? Eu comecei a pesquisar por que o dia do artista plástico foi criado, mas é novo, isso não é uma coisa que tem há 50 anos atrás. Ele foi criado recentemente. Eu descobri porque Almeida Júnior nasceu no dia 8 de maio, de 1800 e tralalá, né? E eu nasci no dia 8 de maio também. Olha. Bacana. É interessante isso daí. Bacana. Meio místico, hein? É meio místico. Aí o pessoal já falou assim, não, mas você é a reencarnação do Almeida Júnior? Eu falei, não. Almeida Júnior foi Almeida Júnior, do tempo dele, e eu sou o Paulo Lara. Tem uma frase que eu ouço bastante, você é um novo Romero Brito. Eu falei, não, eu não sou o novo Romero Brito. O Romero Brito é o Romero Brito, eu sou eu, assim como não vai existir alguém que substitua o Senna. Eu acompanho a Fórmula 1, e o brasileiro que está lá é ele. Então, cada um é um na sua época e no seu momento, né? Eu nem quero ser o novo Romero Brito, e acho que nem ele quer que eu seja, e eu quero ser quem eu sou mesmo. Então, acho que é isso. O Almeida Júnior fez a obra dele e eu vou fazer a minha. Cada um na sua época e no seu momento. Agora, mas que foi coincidência. A gente estava falando de valorização. O seu quadro valorizou um quadro de 10 anos para agora? É mais caro comprar agora um quadro do que... Sim, né? Sim, claro. Devia ter comprado há 10 anos. Você devia ter comprado. Caramba, assim, nossa, mudou muito. Não sei nem te falar quantos por cento, mas é bem mais. Eu tenho quadro até de $20 mil. Então, parte de $1.000 as minhas obras. Eu coloco em dólar porque assim não preciso ficar mudando o valor da obra, né? E obras pequenas, assim, do tamanho de uma folha, A4, um pouco maior. E será que tem alguém que $1.000. tem uma obra tua que não sabe do valor que ela tem hoje em casa? Eu acho que tem vários. Que mudou muito, né? Teve gente que pagou R$500 num quadro meu, R$1.000. Hoje vale 30, 40, 50, 100. Olha, caramba, soubesse, né? que assim soubesse. Vou procurar casa. É muito legal. Por isso que o investimento em obra de arte é a longo prazo, entendeu? Não tem algumas coisas que acontecem muito rápido,
Por exemplo, eu já vi gente que comprou de artistas que estão despontando no mercado de artes, que pagou 10 mil e vendeu por 100. O cara comprou por 1.200 e vendeu por 25. Então, a proporção é a mesma, o valor muda um pouco, mas a proporção é a mesma. Então, talvez você pague hoje 30 mil, mas daqui a algum tempo você vai vender por 300. Então, olha, para você que está nos ouvindo, tem um quadro do Paulo Lara, presta atenção que você tem uma pequena fortuna em casa aí, hein? Não é verdade? Exatamente. Ele nem sabe, tá lá na Tá na sala sala. e ele nem sabe. Presta atenção. Nesse ver. momento, a pessoa tá limpando o quadro com todo carinho. Nesse momento. Tá olhando lá e limpando E com todo onde carinho. são vendidos E uma esses coisa quadros, legal. Paulo? Hã? Onde é vendido? Como a pessoa faz Lá. para... Hã? Na minha galeria mesmo. Não, digo assim, a pessoa tem um quadro desse em casa. Puxa, olha, esse quadro, como é que ele comercializa? Coloca onde para vender? Tem algumas galerias que podem revender, ou eu mesmo. Como eu já fiz, eu já revendi obras de artistas e ficaram muito felizes, né? Porque o valor que ele pagou foi muito diferente do que eu devolvi depois. Então, Interessante. eu mesmo acabo fazendo essa... Pode colocar na minha galeria lá, e lá eu revendo as obras daí. Interessante, né? Bacana. Então, faz a ponte, né? Com certeza. Ou às vezes acontece assim também. Vamos supor que um de vocês tivesse uma obra minha. Aí você foi lá e olhou o quadro e aí você quer comprar. Um quer comprar o quadro. Aí isso acontece muito. Aí a pessoa liga, Paulo, tem uma pessoa querendo comprar meu quadro. Quanto que tá valendo? Eu falei, tanto. Então beleza, vou falar para ela. Aí a pessoa vende para outro amigo. E a pessoa compra de outro amigo. Então acontece muito isso também. Não precisa nem, às vezes, ir para a galeria, porque a galeria acaba colocando uma porcentagem maior em cima, né? Então, mas não chega a ponto de ir para leilão ainda. Leilão é outro... Não, eu posso participar de leilões, posso. Eu posso mandar as obras. Eu não participo muito não de leilão, é raro eu participar. Mas pode ir para leilão também. Eu prefiro vender mesmo. Por que eu montei a minha galeria? Porque tem galeristas idôneos e tem galerista que não é. Então, eu já trabalhei com os dois tipos. Por esse motivo, eu tenho a minha própria galeria. Então, uma obra minha, vamos supor que você vai pagar $1.000 no ateliê, você pagaria 2.000 em São Paulo numa galeria qualquer. Eles vão colocar 50% em cima do valor. E a obra, ela é dada pelo que ela representa, não pelo tamanho dela. Um quadro maior custa mais caro ou a essência do quadro é mais caro? Não necessariamente. Tem obras grandes que custam menos. Por exemplo, eu tenho uma que eu expus no Carrossel do Louvre. Essa é uma das obras mais importantes que eu tenho. O valor dela é mais alto. Eu tenho obras que foram expostas em salões internacionais, então o valor dela também é diferente de uma que não foi. Então não é pelo tamanho, mas sim pelo histórico da obra. Sim. E também pelo resultado final dela, né? Que o valor quem coloca sou eu mesmo. Então, se eu vejo que essa obra realmente ela tá diferente, ela tá chamando atenção, então daí eu coloco um valor diferente das outras. Por exemplo, para nós que somos veterinários, chateia muito a pessoa chegar lá e fala, precisa fazer a cirurgia. Quanto? É 5. Sidney, faz por 3, faz por 4. Incomoda muito isso daí para nós, né? Fala, puxa, mas fulano cobra 3, né? Então, é o que você falou da capa do livro lá, que o cara quis fazer por IA, né? Sim. Essa pechincha incomoda o artista também? E tem essa pechincha? Claro. Nossa. Uhum. Eu já tive propostas assim, o que eu poderia chamar de indecentes até. Que eu tenho até vergonha de falar. Mas isso é comum dentro do mercado, principalmente do mercado de artes, né, que cada artista coloca o seu preço. Então existe essa margem de negociação até, mas não tanto assim, né? De 5 por 3 é muito, né? E eu entendo também, eu respeito os valores das pessoas. Mas eu já tive clientes que eu falo tanto, ele manda o Pix, pum.
na hora, entendeu? Então nem fala nada, porque ele sabe que não há necessidade, né? Que eu estou trabalhando com um valor, e é isso que eu acho que é interessante, né? Que nem você falou, o valor da cirurgia, não é o preço. Preço é uma geladeira, que você tem 10 geladeiras, que você compara preço, vê o que você quer, vê o que tem dentro, o que não tem, o que ela te oferece. Agora, uma cirurgia de um animal de estimação é valor, é diferente. Então, vocês têm um valor, talvez outra pessoa tenha um valor menor ou maior, e assim por diante, né? E dentro do que você tem, né, das obras, tudo tem um preço ou tem aquelas que falam, não, essa eu não vou vender, essa vai ficar na minha sala, essa vai ficar para mim, vou dar para minha filha, essa não tem negócio. Ou todas têm negócio? Não, tem algumas obras que eu guardo, sim, que realmente... eu falar que não tem valor é difícil, né? Porque se o cara chegar... né, eu vivo de arte, então... tinha uma que eu guardei ela durante 15 anos, essa obra. A primeira vez que eu expus ela, eu vendi. Tá. Então, eu acho assim que é uma obra importante, para mim foi importante também vender, e algumas eu tenho ainda, mas elas saem um pouco desse estilo que eu faço hoje, que nem essa daqui, ó, essa daqui de trás, dos arcos. Bacana. Eu fiz na faculdade. Tá. São arcos assim, entrelaçados, tal, é bem bacana, bem diferente. Essa é uma obra que é minha, então eu fiz porque era um desenho que eu queria fazer, e ela está guardada aqui. Então, mas se de repente um dia chegasse alguém e falasse, Paulo, eu adorei esse quadro. Esses dias aconteceu um negócio muito interessante, eu vendi uma aquarela de 1998, pra você ter uma ideia. Caramba. Eu tinha uma pasta, de 98. Quase 30 anos. 7 anos, né? Certo. E a pessoa ficou... Encantada. Fala quanto que é. Eu falei, olha, é minha. Pum, comprou e foi embora para casa, feliz. E essas obras mais importantes, tem rastreio dela? Não, ainda, não coloquei. Tá. Eu já vi essa tecnologia de chip que você coloca, ou você pode colocar no chassi, só que daí a pessoa pode tirar o chassi, ou você tem que incorporar ela na pintura, né? Vai dar um relevo. Mas como eu não trabalho com relevo, eu não tenho ainda essa tecnologia de rastreio de obras. Não, mas eu nem tinha pensado nessa tecnologia. Pois é. Eu tinha pensado assim, a pessoa comprou, pagou 10 mil, 15 mil, e depois você ficou sabendo que revendeu por 25. Se tem um rastreio, mesmo a boca pequena, mesmo... Não, mas até por nota fiscal. Vai de um para o outro, né? Vai passando. Então, eu acho que obra tem que ter uma nota, alguma coisa. A pessoa, né? declara no imposto de renda? Depende tem um da valor, pessoa. Mínimo para declarar, se não me... Tem um valor mínimo para declarar obra de arte, se não me engano, é acima de 50 mil só. Tá. Abaixo disso não precisa. Tá. Então, mas por exemplo, se eu vou e nem comprar... nota fiscal também, né? É raro, é mais empresa que pede nota fiscal. Mas por exemplo, Mas se o Cláudio quando compra uma obra tua e eu vou comprar do Cláudio, eu vou querer algum documento. Eu vou querer... Não, daí tem o certificado de autenticidade e propriedade da obra. Isso, então, aí sim. Porque assim... Aí então, sim. então são certificados. Porque o que acontece é assim, eu vou ver lá um quadro assinado Paulo Lara. Como que eu vou ter certeza que foi você que fez? Né? Digamos que daqui 100 anos um parente meu vai comprar, porque eu não vou estar aqui, você não vai estar aqui. Um parente meu vai comprar a sua obra e vai ter que ter certeza que foi você. Você não está lá para falar, fui eu que fiz, né? Exatamente. Então, são duas coisas que vão dar autenticidade para a obra. A primeira é a assinatura na frente, óbvio. Uhum. São três, na verdade. A primeira é a assinatura na frente. Eles vão ver a autenticidade da assinatura, se a obra é falsificada ou não. Segundo, a assinatura no verso. E eu inventei um selo que eu chamo de selo de autenticidade, que eu colo no verso da obra. Esse selo eu comecei a fazer a partir de 2013 ou 2014. Não é uma coisa que tem nas primeiras obras de 2004, por exemplo. Então, a obra de 2004, 2005, 2006, 2007 não tinha ainda esse selo. Então, o selo eu fiz depois. Então, tem o selo atrás, escrito obra original, o título da obra, tudo. E
a emissão do certificado de autenticidade e propriedade da obra com a minha assinatura. Então, isso é importante porque vai acontecer exatamente isso que você falou. Daqui 100 anos, o certificado vai estar lá, com o selo de autenticidade, a minha assinatura, eu vou comprovar que a obra é verdadeira, é minha, autêntica, e aí vai valer o que ela vai valer. Se eu tivesse um quadro teu de 2006 e eu chegasse agora para você e falar, Paulo, dá para você colocar o selo para mim? Poderia colocar? Poderia. Então, olha, você que tem o quadro do Paulo, pode ir atrás dele, que acho que até você tem esse interesse, né? Inclusive, tem um amigo meu que ele tem 3 obras minhas e foi bem no começo. Acho que foi em 2007 ou 2008, não sei, numa coisa assim. E ele não tinha o certificado ainda. Sim. Então, eu perguntei para ela, falei assim, você tem o certificado? Ela falou, não. Eu falei, então, tira a foto que eu vou fazer o certificado. E vai com a foto, eu vou mandar depois a imagem para vocês inserirem aí, o certificado com a foto da obra do lado. Então, isso é uma coisa importante também, né? Super importante. Isso é fundamental para validar a obra, né? E você vê muita diferença do mercado nacional para o mercado europeu, por exemplo? Muito, né? Ah, sim, nossa, Abismal, se eu morasse nos Estados Unidos, na Europa, eu estava bilionário já, porque o valor de venda de obra, comercialização de obra de arte, tanto na Europa quanto principalmente em Miami, Nova York, é muito, muito grande. São valores assim, vai na casa de bilhões, entendeu? Num evento em Miami, por exemplo, dá mais de 30 bilhões de dólares de comercialização em obra de arte num evento só em uma semana. E Londres é uma das cidades que mais compra e vende obra de arte também no mundo. Aquele Lançou Teves é de Londres, né? Sim. É de Londres. Então, mas mesmo... É um mercado... Mas mesmo... É um mercado muito difícil de entrar. Normalmente, os europeus, eles gostam mais de privilegiar os artistas da cidade ou do país, enfim. Londres é a pior de todas, assim, para entrar no mercado de artes. Mas depois que você consegue, tanto é que o Romero Brito quase não vende lá. É isso que eu ia É falar. muito difícil. Agora nos Estados Unidos, em compensação, ele... Porque o Romero Brito, ele deslanchou quando ele foi para Miami, não é? Foi quando apareceu, né? Ele mora lá, né? Uhum. Ele tem ateliê lá. Eu cheguei a passar no ateliê dele ali em Miami. Muito legal. Ele tem 100 funcionários que trabalham para ele. Grande, hein? Mas peraí, É grande. 100 funcionários, o que o funcionário faz? Não vai fazer arte, né? Faz. Aí, Sabe por quê? O Romero Brito, ele quase não pinta obras originais. Ele faz muita gravura. Ah, tá. Entendeu? Aí tem E os ele faz funcionários também pra bastante isso. coisa com silk screen, lembra das telas de silk? Sei. Aham. Então, porque o dele é pop art, então ele faz bastante coisa com silk, muita gravura, então essas pessoas ajudam a distribuir toda essa produção para vários E lugares. ele do tem mundo. de tudo, Sidney, no ateliê dele. Sim. Tem tudo. Tem escultura, lá. Tem tem escultura, silk, tem tudo. Uhum. Bolsa, Tem, faz tem bastante tudo. coisa. Tem tudo. É assim, é um showroom enorme que ele tem lá. Então, Tá. uma loja grande, né? Tudo com aquela marca E ele registrada dele. Ele fez muita parceria bacana também, né? Ele fez com a Disney, ele fez navios, então isso aí deu mais força ainda, né, pro trabalho dele. E é uma marca registrada, Mas né? a qualidade... O desenho dele ali é uma marca dele, né? Você vê que é um desenho simples, fácil, mas é autêntico, né? Eu encontro um monte de gente que fala que não gosta do trabalho dele porque é muito bobo. Eu falei, tá, mas deu certo, né? Então, eu acho interessante o trabalho dele. Eu tenho até uma gravura que eu ganhei. Ele tem uma obra minha também, inclusive. Eu conheci ele em São Paulo, na galeria do irmão dele. Eu fiquei 2 anos com o irmão dele, que chama Robson Brito. E um dia ele estava lá, o Romero estava lá. Aí eu conheci o Romero Brito lá e dei um quadro para ele de presente. Então ele levou um quadro meu lá para Miami, tá lá. Mas é um cara muito legal, assim, você conversa com ele. Ele acabou passando por umas polêmicas porque, ele
ele vende muita coisa, né? Principalmente lá em Miami, nos Estados Unidos, ele vende muito, 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 muito. Então, ele é hoje, acho que o artista brasileiro mais renomado que tem hoje no mercado de artes. Não, mas essa marca registrada, essa marca tua também, acho que tem tudo para ficar. Ah, com certeza. Para fazer, ocupar espaço, porque você falou que é ímpar, né? Sim. Eu nunca tinha visto. No processo. Eu quero ir bem longe mesmo. Talvez eu não posso falar também que eu não quero fazer isso, porque às vezes acontece, né? Mas não abrir tanto leque, assim, ficar uma coisa mais restrita. Mas, por exemplo, fazer uma vodka Absolute, que ele fez. Eu adoraria fazer uma vodka Absolute, né? O rótulo de uma vodka. E a vodka Absolute que ele fez vendeu mais de 2 milhões de garrafas. Então, é um negócio assim que a gente vê que a arte, ela influencia até nisso, né? Na hora que a pessoa está decidindo por alguma coisa, porque todo mundo vê o rótulo, né? Então, mas acho que para o artista é maravilhoso. Ele, onde for, bate o olho e fala, puxa, isso é do Paulo, isso é do Romero, né? Eu acho que quando tem essa identificação, eu acho que é a glória, né? Eu acho que para você deve ser a glória. O cara lá, tá lá em Miami e fala, pô, isso é do Paulo. Olha, sem ver o que está escrito, né? Uhum. Isso eu acho que isso é maravilhoso. É o top, é maravilhoso. Tanto é que quando eu estava expondo no Louvre, eu fiquei no carrossel do Louvre 30 dias, a exposição durou, com 3 obras minhas. Eu tô aqui em Itu, de repente uma pessoa liga e fala, Paulo, olha onde que eu tô aqui no Louvre, olha os seus quadros, eu vi que era seu na hora. Meu... Fala a verdade, né? Isso é sensacional. É a glória. Maravilhoso. As pessoas, Paulo, eu tô aqui onde que eu tô. Pum, tira a foto, eu sabia que era seu. Eu nem preciso ver a sua assinatura mais. Isso que é legal pra caramba. Parabéns. Muito legal, isso é muito legal mesmo. Muito bom. Isso é muito bom. Paulo, como é que o pessoal te encontra para comprar os quadros e aí ficar rico no futuro? Como é que faz? Boa. Ficar rico junto comigo, né? Não. Antes de você morrer, eles têm que ficar ricos. Ah, tá. Pelo Instagram, né, é o paulolara.art, com T mudo no final, ART. E é o canal que eu mais uso atualmente, ou o WhatsApp também, né? O 11 99965 1689. Pode me chamar, eu vendo bastante também pelo WhatsApp. E o Instagram, né? Eu acho que são as coisas que eu mais... O site eu tinha, mas tá desligado por enquanto. Tá desativado. Ou pessoalmente, né? No Fama-Museu, @Fama-Museu ou @Fábrica São Pedro, aqui em Itu. Pode chegar, e é de quarta a domingo lá, que a gente atende, de quarta a domingo, das 11 às 17 horas. Eu aconselho, como eu aconselho ir no Fama-Museu. Aconselho ir lá conhecer, primeiro para conhecer você, que você foi super simpático, super gente boa, quando a gente conversou. Obrigado. Foi muito legal. E também para ver de perto a obra, porque uma coisa a gente está mostrando aqui no YouTube e tal, outra coisa é você ver a obra de perto, é bem, bem diferente. E ver também o teu espaço de criação lá, tudo é bem, bem bacana. Eu aconselho dar um pulo, fazer um passeio em tudo. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz, né? Eu fiz um passeio, almocei e voltei. E nesse meio tempo eu acabei encontrando o local ali do Paulo, né? Então, eu concordo com você. Porque conversar com o artista, acho que já é uma coisa legal, né? Uhum. Como se a gente pudesse conversar com você pegar uma banda famosa, Rolling Stones, e falar com o Mick Jagger. Cara, puta, meu, que da hora, né? Uhum. Então, e você tá no ateliê de um artista, e com o currículo que eu tenho, e você poder compartilhar e a gente falar sobre arte ali, né, face a face, você vê a obra, né, de perto ali, realmente uma experiência muito bacana, né? Realmente é muito legal. E aí você tem toda aquela infraestrutura que o museu oferece, as salas ali climatizadas, né, o restaurante da Fafá, que é maravilhoso. Agora vai abrir um restaurante de comida japonesa também.
que eu vou virar clientão lá. Eu gosto bastante. E as outras coisas que acontecem, tem os outros artistas também, né? Então, é um espaço sensacional, vale a pena mesmo conhecer. Eu convido a todos que quiserem, é só me avisar antes, porque às vezes a minha esposa fica, às vezes eu vou fazer que nem agora, quarta-feira eu não vou porque eu vou estar em Sorocaba fazendo mural, então ela que fica, mas vai estar aberto, sempre está aberto, mas às vezes eu tô, às vezes ela está. Legal. Queria agradecer bastante. E é o seguinte, você não está convidado, você está convocado a vir aqui no Ibra quando você vier para São Paulo. Tá? E quando você lançar o teu e-book, vem aqui mesmo para fazer o lançamento. Tá? A gente faz um novo podcast com você aqui, falando do teu e-book e tudo, e aí você já traz uma obra, a gente já fica com a obra, né? Brincadeira, tá? Fica exposta no Ibra e tal. Mas, falando sério, vem aqui para conhecer o nosso espaço aqui também. E queria agradecer muito, foi muito legal, um bate-papo bem bacana, bastante risada, né? Muito bom, bacana. Muito bom, bacana, muito bom. Bacana, então. Então eu que agradeço, né, pelo convite, eu gostei também, as perguntas bem diferentes, né, de outros lugares. Eu achei muito interessante, porque às vezes as pessoas fazem as mesmas perguntas, mas vocês fizeram perguntas diferentes, usaram bem a criatividade, viu? Então tá bom. A gente está aprendendo, Legal. Bacana. Beleza, obrigado. Então. E com isso, a gente foi.